Olá, meus amigos, estamos de volta, dando continuidade ao estudo da nossa segunda parte da receptação, ok? Gente, com relação à consumação e à tentativa, já que estamos estudando o caput, portanto, a receptação própria e a imprópria, com relação à receptação própria, ela é um crime material, ok? Portanto, nas modalidades de crimes materiais, nós sabemos que é automaticamente, perfeitamente cabível a tentativa, tá? Agora veja, a receptação própria nas modalidades transportar, conduzir, ocultar, é um crime permanente. Por quê? Ora, o tempo todo, enquanto você conduz o carro roubado, você é receptador, porque você está conduzindo, ok? O tempo todo em que você está ocultando na sua casa um objeto produto de crime, você está receptando. Então, são todos verbos do tipo que se prolongam no decurso do tempo. Por isso que nós dizemos que se tratam de modalidades de crimes permanentes, tá? Então, o tempo todo em que você for surpreendido numa dessas três modalidades, você será surpreendido, conduzido coercitivamente até a delegacia e lá será lavrado o auto de prisão em flagrante. Por quê? Ora, porque nos crimes permanentes o agente ele é encontrado no momento em que ele pratica ou está praticando o verbo do tipo, que é justamente o caso dessas três modalidades. Agora veja, na receptação imprópria, a consumação se dá no momento em que há a influência para que o terceiro de boa fé adquira. Portanto, aqui o crime ele é formal. Agora, o fato dessa pessoa que você influiu para adquirir de boa fé um produto de crime, de fato adquirir esse produto de crime, nós dizemos que é um mero exaurimento da receptação imprópria. Então, a pessoa que é influenciadora, que está na receptação imprópria, não é necessário que a vítima influenciada efetivamente recepte aquele bem. Diferente, né, da receptação própria, em que nós estamos diante de um crime material. Perfeito, gente? E aí, veja, no começo da aula, na parte 1, nós estudamos o seguinte: o tempo todo eu mencionei comerciante no camelô, que está vendendo coisa, produto de crime, e eu não disse a vocês em nenhum momento sob qual pena, sob qual crime esse comerciante, dono do camelô, que está vendendo esse celular roubado, ele estaria em curso, ele estaria sendo responsabilizado. Ora, quando o dono do camelô, ele está revendendo esse produto de crime, veja, ele está expondo à venda em proveito próprio, produto que ele sabe ser oriundo de atividade criminosa. Então, o dono do camelô, quando ele vende, quando ele expõe à venda, ele vai responder pelas penas do crime na modalidade qualificada. Então, veja, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então veja que a pena cominada, o preceito secundário cominado é exatamente maior do que aquele que é trazido no caput da receptação própria e da receptação imprópria, ok? Ora, aqui nós estamos diante, inclusive, de um crime próprio, na medida em que não é qualquer pessoa quem efetivamente pode praticar essa receptação qualificada. Somente aquelas pessoas que, de certo modo, exercem uma atividade de comercialização, ok? Então, veja
que aqui nós precisamos trabalhar com essa característica especial. Agora veja, gente, professora, mas suponhamos que é uma pessoa que tem uma casa, que tem lá na sua casa vários aparelhos celulares roubados que estão sendo vendidos. Ela não é uma empresária regularizada, não é registrada. Veja, ainda que seja uma atividade econômica irregular, essa pessoa será responsabilizada pela receptação qualificada. Então, esse, inclusive, é o teor do parágrafo 2º. Veja, equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele que é exercido em residência. Perfeito? Então, veja, também não basta que um dia a pessoa na casa dela esteja expondo à venda um celular roubado. Nesse caso, é necessário que nós tenhamos uma habitualidade nessa comercialização clandestina. Ora, e professora, vocês poderão se perguntar, tá, mas então, e quem tem lá na sua casa esse celular que ela vai passar para frente? Ora, se a pessoa tem o celular roubado em casa e vai vender para outra pessoa, essa que tem o celular roubado, ela adquiriu, perfeito? Então, ela está na receptação própria, ok? Ela só se torna, depois, num segundo momento, receptadora qualificada quando ela expõe à venda com habitualidade, ainda que de forma eventual, perfeito? E aí, gente, dentro desse crime de receptação, tem um detalhe muito importante e que também cai em prova, é que, em verdade, tá, essa receptação qualificada no exercício de atividade comercial, ela somente admite modalidade culposa. Perfeito? Aqui tá ruim para vocês verem, mas nos slides está bem pequenininho essa decisão que eu coloquei aqui. Então, veja, o STF entende que a receptação qualificada é constitucional. O objetivo do legislador, ao criar a figura de receptação qualificada, foi justamente a de punir de forma mais gravosa o comerciante ou industrial que, em razão do exercício de sua atividade, pratica alguma das condutas descritas no referido parágrafo. O crime foi qualificado pelo legislador em razão da condição do agente, que, por sua atividade profissional, merece ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta, ok? Então, veja que é uma decisão do STF dizendo acerca da constitucionalidade dessa modalidade de receptação dolosa. Perfeito? E aí, veja que logo em seguida, no parágrafo 3º, nós temos a modalidade culposa da receptação. Veja que nessa modalidade culposa, a pessoa ela adquire ou recebe coisa que, pelo valor e pela sua própria natureza, essa pessoa constata a desproporcionalidade entre aquilo que é adquirido e o real valor de mercado do bem. Ok? Então, veja que a pessoa, ao menos, deveria desconfiar que alguma coisa ali não está batendo. Ora, o iPhone vale 5 mil, os caras estão vendendo por 2 mil, alguma coisa está errada, né? Então, veja que essa é a modalidade culposa. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir ser obtida por meio criminoso, tá? Veja que aqui, inclusive a modalidade culposa, ela é descrita de forma muito rica. Não é uma modalidade culposa aberta, é um tipo penal culposo fechado, porque o legislador, além de prever a modalidade culposa, ele também se preocupou em dizer quando é que essa modalidade culposa ela vai acontecer. Então, veja, o tipo define a conduta a ser considerada negligente, imprudente ou imperita. É uma exceção. Então, portanto, nós teríamos aqui no quadro receptação simples. O agente sabe ser produto de crime,
pena de 1 a 4. Receptação qualificada. O agente deve saber que é produto de crime, tanto, inclusive, ele comercializa, pena de 3 a 8. E a receptação culposa. O agente deve presumir que é produto de crime. Nós temos uma pena aí de detenção de 1 mês a 1 ano, perfeito? E aí, veja, quando nós estivermos diante da receptação culposa, veja que será possível o perdão judicial, ok? Então, veja, nas hipóteses do parágrafo 3º, ora, quais são elas? Receptação culposa. Se o criminoso ele é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Ora, essa primeira parte, gente, ela está retratando o quê? Perdão judicial. Sempre que tiver na descrição do tipo penal assim, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Ora, isso significa perdão judicial, que é uma causa de extinção da punibilidade. Perfeito. Agora, olha a segunda metade. Na receptação dolosa, aplique-se o disposto no parágrafo 2º do 155, que são as hipóteses de furto privilegiado. Quais são os requisitos lá do 155 que a gente já estudou? Primariedade e pequeno valor a coisa. Então, se houve uma receptação dolosa e a pessoa ela é primária e a coisa é de pequeno valor, leia-se geralmente até um salário mínimo, o juiz ele pode aplicar uma hipótese de substituição de pena. Perfeito? Então, veja que essa parte final aqui, do parágrafo 5º, ela é chamada de receptação privilegiada. Receptação privilegiada, porque, afinal de contas, é exatamente o mesmo privilégio que nós estudamos lá no artigo 155, parágrafo 2º. Perfeito? E aí, veja que também, da mesma forma, eu trouxe para vocês aqui esse quadrinho que é mega didático, muito bom, que fala justamente sobre a receptação culposa e a dolosa. Portanto, veja, se ela é culposa, perdão judicial. Requisito: primariedade, circunstâncias favoráveis. Pouco importa o valor do bem. Quando a receptação é culposa, a pessoa adquiriu sem presumir que aquilo estava errado. Nesse caso, pouco importa o valor desse bem, ela poderá ser perdoada. Perdão judicial, quem concede, portanto, é o magistrado. Perfeito. Na dolosa, esse privilégio, requisitos, mesma coisa, primariedade, pequeno valor da coisa. Isso aqui está lá no 155. Veja, também cabe esse privilégio na receptação qualificada. Claro, né? Isso não vai interferir. Se a pessoa no exercício de atividade comercial, ela é primária, e esse bem de pequeno valor, ela pode sim ser amparada pela diminuição de pena, pelo privilégio. Agora veja aqui, pessoal. É difícil uma pessoa, numa receptação qualificada, praticar isso só uma vez, né? Então, na prática, a rigor, é muito difícil você ter uma receptação qualificada e privilegiada, mas a maioria entende que é perfeitamente cabível. E aí, veja, como funciona aqui? Substituição de pena ou redução de pena, por isso o nome privilegiado. Exatamente da forma como é tratado aqui, no crime de furto, no artigo 155. Tudo bem, gente? E aí, veja, para fechar e não menos importante, a gente tem aqui, no parágrafo 6º, tá?
uma discussão que para a sua prova de primeira fase não vai fazer muita importância. Basta que você memorize da forma como está escrito aqui no parágrafo 6º. Então, veja, quando a receptação for de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista, a pena prevista deste artigo aplica-se em dobro. Então, lembra daquele exemplo que eu dei em que o servidor público, ele furtou o notebook do órgão e eu fui lá, do órgão, aí ficou estranho isso, né? Do órgão público, né, gente? A pessoa já está com a mente poluída. Subtraiu um notebook do órgão público no qual ele trabalha e eu fui lá e comprei esse notebook dele. Veja, nesse caso, eu irei incidir também nas penas do parágrafo 6º. Vamos supor que é um órgão estadual. Então, veja que, nesse caso, essa causa de aumento, ela vai ser aplicada para a receptação simples, tá? E aí, veja, essa discussão aqui, se é causa de aumento ou qualificadora, isso justamente porque diz que a pena ela é duplicada, tem prevalecido nas discussões de doutrina que se aplicaria na terceira fase. Mas isso para você, repita-se, concurseiro de primeira fase, provas analistas, técnicos, isso jamais vai ser cobrado na sua prova. São questões muito aprofundadas, geralmente cobradas para concursos para juiz, promotores, sobre essa discussão. Mas só para a gente sanar um pouco essa dúvida agora, tem prevalecido que é uma causa de aumento que incide na terceira fase do cálculo da pena. Perfeito? E aí, veja, essa majorante, ela é aplicada somente para a receptação simples, seja ela própria ou imprópria, ok? Então, você vai puxar uma setinha aí, fazer um asterisco e fazer constar que só é cabível na modalidade simples. Se o receptador ele está no exercício de atividade comercial, essa causa de aumento de pena ela não vai ser aplicada. Só para gente fazer constar essa informação, causa de aumento de pena é sinônimo de majorante. Perfeito? Então, quando diz majora, isso aí é uma nomenclatura que a parte geral trabalha lá na dosimetria da pena. E quando é causa de aumento de pena, é uma nomenclatura trabalhada já na parte especial do Código Penal. Então, não tem nenhuma diferença prática entre um e outro. Simplesmente a terminologia ela foi modificada na parte especial, mas tratam da mesma coisa. Então, o juiz ele vai ter que observar esse parágrafo 6º na terceira fase, no momento da aplicação da pena, no momento do cálculo da pena. Perfeito? E aí, meu querido, você que me acompanha, que enjoa da minha cara, mas que não desiste do estudo, a gente ainda falta falar dentro do contexto dos crimes contra o patrimônio, das escusas absolutórias, tá? Nós aqui na LAC priorizamos aqueles principais artigos. A gente tem alguns crimes que estão esparsos dentro desse universo de crimes contra o patrimônio, exemplo, fraude no comércio, mas que são todas variáveis das matrizes, fraude no comércio, duplicata, isso daí são variáveis, por exemplo, do estelionato. Então, como você já aprendeu a matriz que é o estelionato, esses outros crimes dificilmente vão ser cobrados na sua prova. Então, como nós aqui estamos pautando por uma dinâmica nas aulas e aquilo que realmente vai ser importante para você, a gente vai priorizar esses crimes que cobram, que são mais cobrados nas provas. Tudo bem, gente? Então, vai ficar faltando a gente falar na próxima aula sobre essas escusas, a gente vai matar todo o tema de crimes contra o patrimônio e pode ter certeza que você vai estar pronto para detonar se essa matéria for cobrada na sua prova. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado, a gente se vê por aqui e até a próxima.